Graça e paz, irmãos. Vamos a uma meditação aqui numa daquelas 5 perguntas vitais que o apóstolo Paulo faz em Romanos 8. Já vimos número 31, 32 e 33. Agora vamos ver a pergunta que está em Romanos 8, no versículo 34. Romanos 8, versículo 34, onde está escrito assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, depois que ele fala de tantas coisas, ele faz a exposição dele nesse capítulo 8 de Romanos. Ele diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira pergunta. Segunda, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Segunda pergunta, vital. Terceira, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Terceira pergunta. Agora a quarta pergunta vital. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é fora de série. Depois vamos ver a quinta pergunta que ele faz e ele responde. Deus entregou seu filho. Primeiro, nós vemos o ato divino mais difícil. Ele entregou seu filho. O que nos ensina aí que todas as coisas estão ao nosso dispor. Ele entregou, está pronto. Não é uma coisa que Deus vai fazer, é uma coisa que já foi feita. Depois ele diz que Deus é quem justifica os eleitos. Razão pela qual ninguém pode acusar. Estão justificados, estão limpos, estão perdoados, está tudo pronto. Agora no versículo 34, ninguém, portanto, pode acusar um eleito, porque todo o juízo já está nas mãos daquele que pagou o preço. Ele pagou. A nossa promissória estava na mão dele e ele pagou. O que é? Quem pode me cobrar a conta que já está paga? Está registrado. Eu estava devendo, mas vem o meu irmão e paga o meu débito. Alguém pode vir me cobrar de novo a conta que já está paga? Não. Então, é isso que Paulo está perguntando aqui. No versículo 34. Ninguém pode me acusar do débito, porque a conta está paga. Olha, se Jesus Cristo é o juiz dos eleitos e pagou o preço, justificando a todos, então só ele pode nos condenar. Mas isso seria o inverso do que ele fez. Ele pagou o preço e não nos comprou para sermos escravos dele. Ele nos deixou livres para escolhê-lo. Isso é redenção. Todos nós éramos escravos do pecado e da morte. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas então vem Jesus como Redentor. O Redentor é aquele que compra o escravo e assina para ele a carta de alforria. Ele compra escravo e deixa o escravo solto. O escravo agora está solto para escolher se ele quer pertencer ao antigo dono ou se ele quer pertencer àquele que o comprou, mas ele está livre para fazer a sua escolha.
Nós fomos comprados por Jesus Cristo e nós o escolhemos como Senhor. Então nós passamos a ser propriedade dele. Não apenas porque ele nos comprou, porque ele abriu mão do direito, mas porque nós escolhemos pertencer a ele. Isso é algo tremendo, não é? Então, ele já fez isso, então ele jamais nos condenaria, uma vez que ele nos comprou. Se ele entregou a própria vida para que tivéssemos a liberdade, como é que ele ia nos condenar de novo? Ele agora é o nosso advogado. É ele que é o nosso advogado de defesa. Ele morre para termos direito à herança. E ele ressuscita para ser o advogado que nos defende para que tenhamos direito a tudo. Lá em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 1, está escrito: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque o que está escrito aí, ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas, se acontecer que pequeis, não deve ninguém ficar se sentindo perdido. Não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A conta foi paga pelo juiz e a fiança também. Então o juiz sabe perfeitamente que não pode vir nenhuma acusação, não é? Ninguém há que possa nos condenar, porque a condenação já foi extinta. A condenação foi toda ela levada em Jesus Cristo. E aqui nesse versículo, Paulo diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. É ele que venceu, porque o aguilhão do pecado é a morte. A morte é o grande inimigo. A morte é o inimigo que todos temem. Todos temem. Mas Jesus Cristo foi lá e ele venceu a morte do homem. O que significa que o corpo ainda pode ter morte, mas nós, espiritualmente, temos vida eterna. Então, ele ressuscitou. Porque muitos morreram na cruz. Mas ressuscitar para a eternidade, só mesmo Jesus. Então, quando nós vemos a vitória dele sobre o maior de todos os inimigos que o pecado trouxe para nós, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele tem o poder sobre toda a separação para Deus. E ele está, a Bíblia diz, à direita de Deus, aqui mesmo, em Romanos 8:34. Ele está sentado à direita de Deus. Isso significa na posição de autoridade. Significa que ele está igual. Ele não está nem um pouquinho abaixo. Então, se ele que nos comprou, pagou o nosso preço, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é a autoridade, quem vai lá? Quem é que vai lá para me condenar? Não há como. Não há como, não existe meio, não há, é preciso que saiba que a Bíblia diz: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há, não pode haver, não pode haver. Se você ainda está pensando que pode ser enganado, que pode ser condenado, você está no engodo da mentira, do engano de Satanás. Assim como ele enganou Eva lá no Éden, ele continua enganando as pessoas e ele está enganando você. Se você acha que pode haver condenação para você e você se rendeu a Jesus Cristo, porque Jesus, ele ressuscitou.
aqui está dito, nesse mesmo versículo 34 de Romanos 8, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus e outra coisa, ele intercede por nós. Com todo o direito que tem, ele intercede por nós. Você interceder, sabe o que é aí? Ficar na brecha, é pedir. E quando ele pede ao Pai, ele pede com todos os direitos de quem é dono, de quem comprou, de quem pagou o preço, de quem levou a fiança. O papel da fiança paga está nas marcas da cruz, que estão nas mãos dele. Não haverá condenação. Por isso, quem nos condenará? Condenará. Não existe meio. É isso que Paulo quer dizer aqui. Ele venceu a morte, ele tem autoridade, ele está em posição de autoridade e ele intercede por nós. Você quer uma cobertura maior do que essa que está escrita aqui? Essas 3 posições do Filho de Deus, tomando conta lá, diante do tribunal eterno. Ele mesmo diz, quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, passou da morte para a vida e não entra em julgamento. Está tudo pronto para nós. Nós precisamos firmar o nosso coração no trabalho redentor deste Salvador que veio para nós, que está assentado à direita do Pai, depois de ter ressuscitado, está lá intercedendo por nós. O Espírito aqui na terra intercede de dentro de nós com gemidos inexprimíveis e Jesus Cristo está à destra de Deus intercedendo por nós. Por isso, nenhuma condenação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.